Você sabia que uma simples noite de rebeldia e grafite gerou um dos capítulos mais interessantes na história do rock? Vem comigo descobrir como uma frase pichada na parede do apartamento de Kurt Cobain deu origem a Smells Like Teen Spirit, o hino de uma geração. Sou Léo Richter e tá começando Por Dentro da Canção. No começo dos anos 90 em Seattle, uma noite cheia de tinta spray e cerveja, Kathleen Hanna, vocalista do Bikini Kill, estava lá com Kurt Cobain, grifando mensagens provocativas nas paredes. Em meio a risos e latas de cerveja, Kathleen escreveu: "Kurt smells like teen spirit", cheira a espírito adolescente. Na verdade, ela estava só se referindo ao desodorante que a ex-namorada de Kurt usava. Mas mal sabia ela que aquela frase se tornaria o título de uma das músicas mais icônicas dos anos 90. No início da década de 90, o Nirvana estava trabalhando no álbum Nevermind. Kurt Cobain queria criar a música pop definitiva da banda e se inspirou no Pixies, uma banda que ele admirava profundamente. Em um dos ensaios, Kurt apresentou uma nova música para a banda. Era apenas o riff principal da guitarra e a melodia vocal do refrão, parecida com o riff da banda Boston, na música More Than a Feeling. E com a música Louie Louie, de Richard Berry. Porém, Kurt achava muito clichê. Apesar das dúvidas, a banda começou a trabalhar na música. O baixista Chris Novoselic inicialmente não gostou, achando a ideia bem estranha. Mas Kurt insistiu, fazendo a banda tocar a música por horas. Foi nessa repetição incansável que a essência de Smells Like Teen Spirit começou a surgir. O baixista Chris começou a tocar a música mais devagar, inspirando o baterista Dave Grohl a criar uma batida única, influenciada por artistas da disco music como The Gap Band. Se você ouviu Nevermind, eu peguei muita coisa da The Gap Band, Camille e Tony Thompson. Ninguém faz a conexão. That's all it is. Eu disse para Tony Thompson, que veio à minha casa, e eu disse: "Cara, só quero te agradecer, porque, sabe, eu devo muito a você. Tenho te imitado minha vida inteira." E ele disse: "Eu sei." O grande toque disco funciona sempre. Kurt achava que a frase de Kathleen era apenas um elogio ao seu espírito rebelde. Ele não fazia ideia de que Teen Spirit era, na verdade, um desodorante para garotas adolescentes. Essa inocência adicionou uma camada de ironia ao título, que refletiu profundamente com uma geração desiludida e ansiosa por mudança. Para Kurt, a música refletia sua frustração com a apatia da sua geração, encapsulada em frases como "Oh well, whatever, never mind." Pois bem, tanto faz, não importa. Inclusive, essa frase acabou dando nome ao álbum Nevermind. Kurt odiava o mainstream e Smells Like Teen Spirit era uma crítica direta à mentalidade de massa e conformidade. Segundo o baixista Chris, essa música foi uma forma de Kurt expressar sua desilusão com a sociedade da época. Durante a produção de Nevermind, a banda enviou umas demos de músicas, incluindo Smells Like Teen Spirit, para o produtor Butch Vig e o convidou para um ensaio. Confira o que o próprio Butch Vig disse a respeito. Fomos a um estúdio de ensaio em North Hollywood. Eu entrei e conheci todo mundo, e todo mundo parecia legal. E eu pensei, bem, vamos tocar uma das músicas. Eles se posicionaram e eles tocaram Teen Spirit, começaram com aquela guitarrinha arranhada e o Dave fez isso. Então simplesmente explodiu. Eu não podia acreditar no quão intenso e poderoso soava. Gravada no lendário Sound City Studios em Los Angeles, a música passou por algumas mudanças sugeridas por Vig, como mover o solo de guitarra para o refrão e ajustar a duração. A versão final de Smells Like Teen Spirit foi gravada em apenas 3 takes, e a banda escolheu o segundo. E claro, com faixas duplas, eles querem que soe mais poderoso. E ele era ótimo em faixas duplas. Ele só fazia uma tomada, depois outra, e elas sempre se sincronizavam muito, muito bem.
Lá vem o solo de guitarra. Basicamente, ele copiou a melodia vocal ao invés de tentar inventar algo punk ou frenético, ou torturar a guitarra como ele geralmente fazia. Ele acabou de copiar a melodia vocal exata e funciona muito bem. E no final do solo, ele deixa retroalimentar para o terceiro verso. Tem uma ótima ressonância de feedback. A gente reduziu na mixagem final. A incompreensibilidade da letra, com a voz gutural e rasgada de Kurt, inicialmente afastou algumas rádios, que achavam impossível entender o que ele estava cantando. Porém, essa mesma característica misteriosa acabou por se tornar um dos maiores atrativos da música, dando um ar de enigma e profundidade. O videoclipe de Smells Like Teen Spirit ajudou a solidificar a música como um hino de revolução adolescente. Dirigido por Samuel Behr, o vídeo mostra a banda tocando em um ginásio de escola, enquanto uma multidão de adolescentes entediados se transforma em uma rebelião caótica. A estética grunge do vídeo, combinada com a imagem de estudantes se rebelando contra a autoridade, capturou a imaginação de uma geração e se tornou um símbolo do espírito de contracultura do início dos anos 90. O clipe foi inspirado no filme Over the Edge, de Jonathan Kaplan, e no filme dos Ramones, Rock and Roll High School. Behr teve que lidar com a impaciência e frustração de Kurt durante as longas horas de filmagem, o que acabou adicionando uma camada autêntica à performance de Kurt. Com Smells Like Teen Spirit, o Nirvana não apenas criou um hino, mas também redefiniu o conceito de música alternativa. Antes, alternativo era um sinônimo de obscuridade, mas a explosão desse single transformou o termo. A música foi abraçada pelo mainstream, forçando a indústria a encontrar novas maneiras de categorizar o som da banda. Rock moderno ou grunge se tornou um termo popular, enquanto o alternativo virou um guarda-chuva para músicas que não se encaixavam nos moldes do pop ou country. Lançado no final de setembro de 1991, o álbum Nevermind rapidamente se tornou um sucesso, impulsionando as vendas e catapultando o Nirvana para uma fama mundial. O êxito do álbum demonstrou que bandas de rock alternativo poderiam alcançar o sucesso comercial, sem comprometer sua identidade artística. Isso abriu portas para uma nova onda de artistas e bandas no mainstream, como o Pearl Jam e o Soundgarden, que também ganharam grande destaque. Nevermind não só definiu a carreira do Nirvana, mas também se tornou um marco na história da música, influenciando profundamente a cultura musical dos anos 90 e além. Apesar do sucesso, Kurt Cobain sempre teve uma relação ambígua com o status de porta-voz de uma geração, alegando não ter respostas e não querer ser um porta-voz. Para Kurt, a confusão e a raiva expressas na música eram autênticas, mas ele não se via como alguém que poderia liderar uma revolução. Por fim, Smells Like Teen Spirit não só capturou o espírito de uma geração, mas também solidificou o lugar do Nirvana na história da música. Seu som poderoso e letras carregadas de significados múltiplos permanecem um símbolo de rebeldia e autenticidade, nos lembrando da força do rock em sua forma mais pura e visceral. Mesmo com todo o sucesso, Kurt Cobain teve uma relação complexa com Smells Like Teen Spirit. Ele frequentemente expressava frustração com a atenção desproporcional que a música recebia em comparação com outras canções do Nirvana. Ela conseguiu capturar um momento específico na história da música e da cultura. Até hoje, ela é celebrada como uma das maiores e mais impactantes canções de todos os tempos. Um verdadeiro símbolo de rebeldia e autenticidade. E aí, o que achou dessa jornada incrível que começou com uma simples pichação na parede? Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E faça uma visita lá na loja, tem estampas bem legais. strophestamp.com.br. Um grande abraço, fique bem e até a próxima.